Muito bem, meus amigos, vamos lá. Bom dia, Andréia. Vamos lá, então, aproveitando aqui o nosso dia, nós estamos estudando a nossa revista espírita do mês de novembro de 1860. Estamos na sessão das dissertações espíritas, né? Um capítulo aqui, uma sessão bastante longa, né, que Kardec colocou aqui para nós, vários artigos, várias mensagens publicadas. Nós estudamos nos nossos encontros anteriores duas mensagens importantes, além daquelas, né, que nós já tínhamos estudado anteriormente, pegando aqui para nós rapidamente, né, trazendo aqui um pouco as primeiras impressões de um espírito que nós estudamos, os órfãos, um irmão morto, a sua irmã viva, o cristianismo, o tempo perdido, nós vimos na semana passada, juntamente com os sábios. E agora vamos aqui na mensagem de Santa Teresa. Não sabemos aqui se é Santa Teresa d'Ávila, mas Santa Teresa é o espírito que assina essa mensagem para nós, intitulada O Homem. Vamos então a ele. Lembrando que essas mensagens que chegam aqui nas dissertações espíritas são mensagens que não necessariamente estão conectadas, né, formando um conjunto filosófico, né, digamos assim, mas são mensagens aleatórias, mensagens espontâneas que foram recebidas tanto na sociedade como também, né, nos grupos particulares das pessoas que de alguma forma tinham relação com a sociedade parisiense, né? Então a gente vai saltando aqui de diversos assuntos, diversificando os assuntos, né? Então, o homem é o tema, aqui é o título dessa mensagem. O homem é um misto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É na Terra o verdadeiro representante de Deus, porquanto sua vasta inteligência abrange o universo. Soube descobrir uma parte dos segredos da natureza. Sabe servir-se dos elementos. Percorre distâncias imensas por meio do vapor. Pode conversar com seu semelhante de um antípoda a outro pela eletricidade, que sabe dirigir. Seu gênio é imenso. Quando depuser tudo isso aos pés da divindade e lhe render homenagem, será quase igual a Deus. Então nessa primeira parte aqui é muito interessante como Santa Teresa fala para nós sobre as grandes conquistas do homem na descoberta do universo. E ela coloca com muita propriedade aqui para nós, né? Soube descobrir uma parte dos segredos da natureza. Então é claro, né, uma parte muito pequena, dada a limitação que nós temos, né, do nosso entendimento e até mesmo dos recursos de que nós dispomos para ampliar esse conhecimento. E aqui a gente vê, sabe servir-se dos elementos, né? Então a gente vê toda a química, a física, a biologia, né, que hoje nós dominamos, pelo menos ali dentro das áreas onde nós dominamos, né, qual é o alcance das nossas realizações. E aí, naturalmente, a gente vai trazer aquilo que existe de positivo e aquilo que existe de negativo, né? Por exemplo, basta a gente lembrar que a partir do momento em que o homem conseguiu dominar a divisão atômica, né, nós conseguimos ali descobrir forças na natureza que, não tendo sido bem aplicada, gerou, por exemplo, a bomba atômica. Né? Nós tivemos ali a manipulação, né, de micro-organismos que acabaram, infelizmente, gerando para nós, né, bactérias, vírus, armas biológicas, gerando ali tantos e tantos problemas para a humanidade. Enfim, né, a tecnologia, a engenharia, conhecendo ali as leis da física, fazendo com que armas fossem desenvolvidas, né? Então, se por um lado tem um efeito negativo, por outro tem um efeito positivo, né, em que o homem vai descobrindo a tecnologia agindo a nosso favor. Então ela coloca, por exemplo, aqui, percorre distâncias imensas por meio do vapor. Estamos falando aqui no século XIX, portanto o vapor ali era a grande tecnologia. Hoje nós estamos fazendo com que o homem visite o espaço, até mesmo com uma certa frequência, né, virando quase
que uma rotina para nós agora, né? Se no passado o lançamento de um veículo que ia para o espaço era algo que chamava tanto atenção, hoje nós temos ali praticamente toda semana, né, um veículo sendo lançado, seja para fins de exploração do espaço, seja para uma viagem turística, por exemplo, que hoje já é possível, né? Ele fala para nós aqui que ele pode conversar com o seu semelhante de um antípoda a outro, ou seja, de uma ponta, de um lado a outro do planeta, pela eletricidade. Isso falando sobre o telégrafo, né? Hoje nós temos as telecomunicações, o satélite, a internet facilitando absurdamente, né, as nossas comunicações. E ele coloca: seu gênio é imenso. Quando depuser tudo isso aos pés da divindade e lhe render homenagem, será quase igual a Deus. Então, de nada vale esse conhecimento se usá-lo apenas para sua satisfação pessoal. A partir do momento em que ele render graças a Deus, né, e utilizar isso, né, para realmente produzir e fazer com que a humanidade evolua, tendo as leis divinas como referência, será quase igual a Deus, no sentido de que ele vai utilizar os valores divinos com o conhecimento humano, né? O Brás colocou aqui, né? Pois é, Brás, né? A gente vê assim que quando a pessoa é um gênio, né, ele consegue observar nos detalhes mínimos da natureza aquilo que pode se desenvolver como uma grande descoberta. Então, diz a lenda, né, que aquela maçã caiu perto, né, de Isaac Newton, e ele então percebeu a força gravitacional, descobrindo ali o movimento dos astros no universo como um todo, simplesmente observando a queda de uma maçã. O outro observando ali, né, o vapor numa panela, e assim vai, né, a pipa no raio, por exemplo, da eletricidade, e assim vai observando, né, o próprio movimento do nosso planeta, o movimento do Sol, aquele gênio observando de que modo que a sombra se comportava, foi capaz de perceber exatamente ali toda a dinâmica do nosso sistema. Enfim, falávamos exatamente sobre isso, assim como também o próprio Fehling, né, descobrindo ali sobre o antibiótico, vendo a reação de fungos, e por aí vai, né? Mas, como é pequeno e miserável quando o orgulho se apossa do seu ser. Não vê a sua miséria, vê apenas a sua existência. Esta vida que não pode compreender lhe será arrebatada algumas vezes instantaneamente pela só vontade dessa divindade que ele desconhece, porquanto não pode defender-se contra ela. É preciso que se cumpra a sua sorte. Ele que tudo estudou, tudo analisou, ele que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra, pode criar uma flor, mesmo a mais simples e a mais modesta? Não. Aí se detém o seu poder. Deveria reconhecer então um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apossar-se de seu coração. E admirando as obras de Deus, praticaria um ato de adoração. Então aqui Santa Teresa traz para nós essas reflexões, quando coloca, por exemplo, né, que o homem, mais uma vez, a gente já falou sobre esse assunto e já tirou aqui as nossas conclusões. Bom dia, embaixador. E já tirou aqui as nossas conclusões, quando nós olhamos para trás e vemos ali a trajetória que o homem percorreu na busca por Deus e ao mesmo tempo na busca pelo conhecimento. Nós vimos ali as instituições sendo criadas, nesse caso, por exemplo, as instituições religiosas, assim como as instituições científicas, e a briga que surgiu pelo fato do homem estar abraçado na sua fé e abraçado na sua razão. Em vez dele unir a fé e a razão para encontrar essa verdade que ele tanto busca, houve exatamente uma ruptura. Aqueles que seguiam a fé contra aqueles que seguiam a razão. Em virtude disso, Deus se tornou uma personagem
fantasiosa dentro do meio científico, exatamente pelo modo como as instituições religiosas criaram essa imagem de Deus e causaram, né, todos os transtornos, todos os conflitos em nome de Deus. Portanto, Deus se tornou um elemento excluído do pensamento científico e passou então a adotar o nome natureza. Por exemplo, hoje nós temos ali, né, com o lançamento, né, de equipamentos no espaço, como foi o caso, né, do telescópio James Webb, que foi lançado recentemente, né, que vai fazer exploração de lugares bastante distantes no espaço, no universo, para tentar entender de que forma que surgiu o universo. É a pretensão humana tentando ali, né, encontrar a origem de tudo, e é uma pretensão muito saudável, porque é essa curiosidade que faz com que o homem se desenvolva intelectualmente. Mas ele vai dizer assim, como surgiu o universo? A teoria vigente é o nosso Big Bang, a grande explosão que fez com que o universo surgisse a partir, né, de um ponto, de um elemento primordial, que a partir dessa grande explosão gerou toda a matéria que existe no universo. Mas aí nós perguntamos, mas espera aí, quem provocou essa grande explosão? Aqueles que vão dizer que Deus criou tudo. E eles vão dizer a ciência, não, quem criou tudo isso foi a própria natureza, que tem as suas próprias leis, sem ninguém que possa manipulá-la. Falamos sobre a origem da vida no nosso planeta. E aí então a teoria vigente é aquela de uma geração espontânea, quando num determinado momento, ali por volta de 3 bilhões de anos na história do nosso planeta, nós tivemos então ali, né, uma combinação de elementos químicos e elementos físicos no nosso planeta, que fez com que a união de determinados elementos gerasse ali então a primeira célula, o primeiro elemento vital. Então essa visão de geração espontânea exclui completamente a visão de uma entidade inteligente capaz de organizar, de coordenar o desenvolvimento de todos esses elementos do universo. Mas por que não aceitar Deus, então, como sendo o criador de tudo? Exatamente porque a definição de Deus, a partir das instituições religiosas criadas pelo homem, é uma entidade fantasiosa, que foge completamente a essa lógica. Portanto, então, enquanto nós vivermos essa divisão, nós vamos excluir Deus da criação, da origem de tudo, e colocaremos a natureza e o acaso, porque a vida no nosso planeta ela foi criada pelo acaso, por essa combinação de elementos, conforme hoje a nossa ciência interpreta, acreditando, por exemplo, que tudo acontece sem que haja ali, né, um sentido. Então, aquele que nasce, aquele que morre, não há sentido nisso tudo. Simplesmente é o acaso que faz com que nós percorramos, então, né, essa pequena estrada da nossa vida. E aí, então, Santa Teresa coloca para nós exatamente o contrário. O dia que nós entendermos, conforme na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus? O que é Deus? Quer dizer, o que ele é? Ele é um ser? Ele é uma entidade? O que é exatamente Deus? E os Espíritos, então, por falta de uma linguagem mais clara e mais simples, coloca como sendo, então, ali a origem de tudo, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Mas pelo fato de nós termos ainda a nossa limitação para pensarmos numa inteligência sem uma personalidade, nós não conseguimos conceber ainda o que seria Deus. Porque se nós falarmos que Deus é um ser, que ser seria esse? Aí nós temos então todas aquelas imagens, né, dos deuses do passado, daquele velhinho sentado num trono com aquela barba branca. Então nós criamos essas imagens. Então para nós é inconcebível que a nossa razão possa aceitar que a inteligência suprema do universo tem uma aparência como homem. E aí então nós excluímos. Mas inevitavelmente, mais dia ou menos dia, todos nós conseguiremos então olhar Deus fora das nossas concepções humanas e pensarmos Deus como sendo realmente essa inteligência suprema, esse amor supremo. E compreender que todas as leis que nós estamos explorando e que nós estamos conhecendo, as leis que regem o desenvolvimento de tudo, são leis que fazem parte exatamente dessa criação divina.
Então, para nós hoje, nós temos uma dificuldade muito grande, mas já é um avanço, porque se no passado nós tínhamos uma perseguição da ciência contra a religião e da religião contra a ciência, hoje cada um segue o seu curso, simplesmente não se misturam. E a doutrina espírita veio como filosofia de trazer para nós exatamente a partir da fé raciocinada esse entendimento de que Deus realmente é essa inteligência suprema e que tudo aquilo que nós vivemos é resultado dessa inteligência que dirige, então, tudo aquilo que acontece no universo. Estamos ainda muito longe para compreender, mas compreenderemos no nosso devido tempo a partir do momento em que a nossa própria inteligência e os nossos valores também se desenvolverem. Porque não basta apenas a inteligência para poder dizer se Deus existe ou se não existe. Os nossos valores precisam ser modificados para eu, por exemplo, deixar o orgulho e colocar a humildade como sendo elemento fundamental de reconhecer de fato que essa entidade existe. Então até nisso nós temos que brigar contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade. Para pensar assim que realmente as religiões tiveram de alguma forma uma visão sobre essa inteligência do universo, embora uma visão ainda equivocada. Assim como a própria religião também vai ter que olhar para a ciência e dizer realmente nós estávamos equivocados na nossa interpretação. Nós precisávamos ter usado a nossa razão, a nossa inteligência, para poder ter uma definição mais clara do que seria Deus. Assim todos os dogmas, todas as fantasias também deixariam de existir. Pois é, Brás, de grande profundidade, mostrando para nós exatamente isso. Quando nós entendermos desde o elemento mais simples até o elemento mais complexo, está conectado a partir dessas leis divinas, e não simplesmente leis da natureza que nós atribuímos então ao acaso como sendo a sua criadora. Então, é o que Santa Teresa traz para nós então de entendimento. Bom dia, Masa, bom dia, Sandra, bom dia, Andréia. Então ela finaliza aqui para nós, só para a gente lembrar, Ele que tudo estudou, tudo analisou, ele que conhece também a marcha dos astros, conhece a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou a terra, pode criar uma flor, mesmo a mais simples, a mais modesta? Não. Aí detém seu poder. E a gente lembra que hoje, nos laboratórios, existe uma grande tentativa de fazer com que a vida seja criada num tubo de ensaio a partir da simulação das condições iniciais quando a vida surgiu no nosso planeta. Então, elementos químicos, a eletricidade, temperatura, tudo isso então sendo misturado para fazer com que surja aquela primeira cadeia de proteína, para que a partir dela então gerasse a vida. O homem continua procurando a criação da vida dentro do laboratório. Deveria reconhecer então um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apossar-se de seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria um ato de adoração. Então, admirando, só o fato de você admirar a vida, de você admirar a perfeição com que o universo funciona. Só o fato de nós admirarmos tudo isso e entendermos que tudo isso é resultado de uma inteligência que rege todo o universo, só esse reconhecimento e essa admiração já seria um ato de adoração do homem de inteligência, do homem de ciência. Mas tudo no seu tempo. Nós passaremos ainda, essa é uma visão que eu tenho, um longo período nos desintoxicando dos equívocos praticados no passado. Por exemplo, nós lembramos que a religião predominante aqui no Ocidente surgiu no século IV, ali por volta do ano 300 depois de Cristo, quando a Igreja Católica foi fundada. De lá para cá nós temos ali aproximadamente 1.700 anos. Nesses 1.700 anos de predomínio da religião, a ciência acabou sendo perseguida. E isso fez com que gerasse uma aversão muito grande, uma incompatibilidade muito grande entre ciência e religião. Então nós precisaremos passar ainda um longo período para termos essa compreensão e esquecermos essas mágoas do passado, esses atritos do passado, para reconhecermos exatamente ali que a ciência e a religião podem caminhar juntas,
mas desde que a ciência comece a utilizar também a sua inteligência, não apenas em busca da descoberta, mas para poder reconhecer também a origem dessas descobertas. Assim como a religião, para não reconhecer apenas a partir da visão de Deus, baseado na sua fé, mas que seja também uma descoberta religiosa a partir do uso da razão. Então é um longo trabalho, é um longo caminho a se percorrer ainda para quebrar todos esses estigmas provocados lá no passado, para criarmos uma mentalidade nova. E a doutrina espírita veio fazer isso. Não veio impor aos homens essa visão sobre o mundo espiritual, sobre Deus a partir das religiões tradicionais, mas ele veio começar de uma forma muito sutil. Porque se no passado as religiões criaram, né, as suas bases na fé, o que significa isso? Eu acredito em Deus e eu vou estabelecer então todo o conjunto de conhecimento baseado nessa crença. Porque acreditar em Deus é uma crença. Todas as religiões tinham essa visão, desde os tempos mais primórdios. Ele pensa assim, bom, Deus existe, porque eu creio que exista uma força superior. Quem é essa divindade? Como ela vive? Como eu devo me relacionar com elas? Foi a partir daí então que livros foram escritos, altares foram construídos, práticas foram desenvolvidas, para que pudesse se relacionar com essa entidade que surgiu a partir da fé do homem. Não foi Deus que apareceu para os homens dizendo, eu existo e você tem que acreditar em mim. Os homens passaram a acreditar que existe algo além do material. Portanto, foi a fé que foi o passo inicial para que toda a estrutura religiosa dos homens fosse desenvolvida. A doutrina espírita começou de um jeito contrário. Ela começou a partir dos fatos que foram observados. Então, se um começou de cima para baixo, e esse lado de cima foi baseado na fé do homem, a doutrina espírita começou de baixo para cima, observando os fatos das manifestações mediúnicas. Então era aquela mesa que se movia, começou a estudar aquele movimento, começou a entender que havia uma inteligência que fazia parte desse fenômeno, começou-se a interrogar essa inteligência e começou a vir todo o conjunto filosófico para que nós entendêssemos Deus como sendo inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, baseado num princípio fundamental: o nada não pode criar nada. Se o nada não pode criar nada, tudo que existe é criação de alguma coisa. Essa alguma coisa que nós chamamos de inteligência suprema. Então a doutrina espírita veio trazer um raciocínio inteligente, saindo da fé que criou toda aquela fantasia, e a gente vai lembrar, por exemplo, né, quando os homens criaram a imagem de Deus no passado, que era aquele Deus colérico, aquele Deus raivoso, aquele Deus tirânico, sacrifícios e guerras foram criadas, foram desenvolvidas pelos homens. Mas onde estava Deus que pediu para o homem que sacrificasse, ou que pedisse para o homem criar uma guerra? Tudo isso, na verdade, é criação do homem baseado na sua fé equivocada. Então, exatamente essa visão da doutrina espírita, de entendermos o mundo espiritual não como uma crença. Eu não acredito no mundo espiritual porque disseram que ele existe. É através dos fenômenos do aspecto científico da doutrina espírita que nós começamos a estudar essa realidade. Então vieram os médiuns, vieram os fenômenos, os espíritos começaram a se apresentar à humanidade terrena, à humanidade encarnada. E aí então, quando a própria ciência começar a analisar esse mundo espiritual por esse caminho contrário do que aquele que foi criado pelas religiões, aí sim nós vamos entender a realidade de Deus e as leis que regem o nosso mundo. E passaremos então a admirar as obras de Deus como um ato de adoração. Angelina colocou, né, que beleza, a natureza através das chuvas, enchendo as barragens, Deus realizando maravilhas. Então, quer dizer, observarmos esses fenômenos. E é claro que os homens ainda sofrem o impacto daquilo que não compreende.
É o caso, por exemplo, das tragédias, é o caso das guerras, é o caso da destruição. E então nós vamos lembrar, né, que a lei da destruição traz uma visão diferenciada, que a natureza por si só ela é neutra. Mas onde o homem se infiltra, onde a natureza age, ele sofre os efeitos. É aquela barragem que caiu, mas aquela barragem caiu, ou aquela encosta deslizou. Ela deslizou para prejudicar os homens, ou ela deslizaria naturalmente e o homem se colocou embaixo dela? Então a lei da destruição tem aquela causada pela natureza e tem aquela causada pelo próprio homem. E nisso nós temos também que ver a obra divina que age dentro desse amor infinito, regendo todos os fenômenos. E por isso nós temos uma grande dificuldade para compreendermos. Então Santa Teresa traz para nós essa visão. Pois é, André, então são vários elementos, né? Porque quando você pensa, por exemplo, né, no homem invadindo o espaço da natureza e a natureza provocando os seus estragos, nós não temos nesse momento uma lucidez, uma clareza para entendermos exatamente esse fenômeno da invasão. Nós vemos apenas a destruição e o sofrimento que isso gera. Quando nós olhamos uma epidemia como essa, nessa pandemia que nós estamos vivendo, né, lembrando que epidemia é algo mais localizado, pandemia, a palavra, né, o prefixo pan significa algo global. Então a pandemia que atingiu toda a humanidade, a gente vê isso como uma grande desgraça. E na verdade é a natureza agindo por motivos que nós desconhecemos. Mas não é essencialmente para prejudicar o homem, para olhar e dizendo eu vou castigar o homem, porque aí nós vamos colocar essa personalidade divina como sendo esse Deus perverso. Mas diante do sofrimento nós não temos essa capacidade, essa lucidez, essa serenidade para olharmos isso tudo como não sendo algo que persegue o homem, mas é algo que faz parte da natureza da qual nós estamos inseridos. Na qual nós estamos inseridos. Sempre me lembro das praias com os aterros, né? Um dia o mar vai exigir seu espaço de volta, né? Então é a lei de causa e efeito, né? Muitas vezes não compreendemos as causas e sofremos seus efeitos. Daí então vem toda a revolta do homem. Muitos espíritos mencionam que a Guerra Fria, se tivesse acontecido, afetaria nossa galáxia, né? Foi o que a gente viu, né, Brás, no Pinga Fogo, né? Quando o Chico falava que os espíritos estavam muito atentos com relação àquele período da Guerra Fria, aquele hecatombe nuclear que estava prestes a acontecer e do grande desequilíbrio que isso ia provocar no plano espiritual. Não apenas plano espiritual, né, mas a gente pode colocar assim como esse universo como um todo, a galáxia como um todo, né? Então, quer dizer, estivemos ali à beira de uma intervenção do mundo espiritual, que nós nem compreendemos como isso se daria, mas foi o que foi avisado, né, que eles estariam então prontos para intervir caso o homem desse um passo a mais. Mas enfim, o homem, a visão aqui então que Santa Teresa trouxe para nós, o homem com toda a sua inteligência, mas ao mesmo tempo com toda a sua pequenez, que ele se tornará grande a partir do momento em que ele se aproximar do Criador. Próxima mensagem para nós, a firmeza nos trabalhos espíritas. Aqui mais uma vez a gente vai ver então, saindo dessa mensagem genérica que Santa Teresa traz para nós, né, falando sobre o homem e a sua natureza. Pois aqui está escrito Santa Teresa, né? Não sei se apenas com esse nome, com essa assinatura, nós conseguiríamos identificar a autora, né? Se existe apenas uma Santa Teresa, né? Se há outras. Mas enfim, a que nós mais conhecemos é Santa Teresa d'Ávila, né? Talvez seja ela, ainda que fosse, ou ainda que não fosse, a mensagem tem o seu valor. A firmeza nos trabalhos espíritas. Então saímos agora dessa mensagem genérica que surgiu, e a gente vai agora para algo mais específico, que eu acredito, né, que Kardec tenha recebido
essa mensagem, né, falando diretamente das atividades da sociedade e dos trabalhadores também que estavam ali construindo as bases da doutrina. A firmeza nos trabalhos espíritas. Quem assina essa mensagem é Schenning. Então vamos a ele. Vou falar-vos da firmeza que deveis ter nos vossos trabalhos espíritas. Isso serve para todos nós, trabalhadores espíritas. Uma citação a respeito já vos foi feita. Eu vos aconselho a estudá-la de coração e aplicar-lhe o espírito, porquanto, assim como Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão, vos ridicularizarão, mas nada temais. Será uma prova que vos fortificará, se souberdes ofertá-la a Deus. Mais tarde, vereis vossos esforços coroados de sucesso. Será um grande triunfo para vós, à luz da eternidade, sem esquecer que neste mundo já é uma consolação, uma felicidade para as pessoas que perderam parentes e amigos, saber que são felizes, que é possível comunicar-se com eles. Marchai, pois, avante, cumpri a missão que Deus vos dá, e ela vos será levada em consideração no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. Então, Schenning traz para nós esse estímulo. É claro, né, que nós vivemos contextos, uma época diferente da época em que Kardec trabalhava, em que aqueles trabalhadores da doutrina estavam ali atuando, né, com toda a determinação, com toda a perseverança e confiança no resultado. Muito diferente do nosso tempo atual, em que a doutrina espírita hoje ela é vista não como uma invasora das crenças dominantes. Hoje ela é parte dessas crenças. Então hoje as instituições são públicas, não são mais veladas, né? Os espíritas hoje falam abertamente, se fala sobre a doutrina espírita na mídia como de uma forma muito natural, apesar ali das críticas, dos apontamentos que todas as religiões sofrem, principalmente umas atacando as outras. Mas independente disso, o mundo espiritual, dentro da sua realidade e as revelações que a doutrina espírita vem trazendo, né, a partir das suas bases filosóficas, não se transformarão, não vão se modificar pelo fato de nós acreditarmos ou não acreditarmos. Então, os apontamentos, as críticas que são feitas, não devem mudar a disposição daqueles que trabalham em prol da divulgação dessa filosofia. Porque é exatamente tudo aquilo que ela mostra para nós, no seu aspecto consolador principalmente, vai fazendo com que nós nos fortaleçamos diante das dores do mundo, desde a perda de entes queridos, até as dificuldades e sofrimentos que nós encontramos no mundo, compreendermos ali a necessidade de transformação moral, não simplesmente por sermos bons para sermos bons, mas porque essa transformação é o resultado, vai resultar para nós a verdadeira felicidade que todos nós desejamos. Então, quando fala para nós aqui, marchai, pois, avante, cumpri a missão de que Deus vos dá, e ela vos será levada em consideração no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. Claro que aqui fala para nós, né, Schenning, com muito carinho, ele fala para nós sobre a recompensa que virá. Mas é muito importante que nós não trabalhemos pela recompensa, mas trabalhemos pela convicção. Porque mesmo que essa recompensa não viesse, nós, através da nossa convicção e da divulgação que nós fazemos dessas verdades, já será para nós uma conquista pessoal, uma realização pessoal, saber que nós falamos por uma verdade.
Então tudo isso para nós Shannon traz, certamente ali motivando, né, aquele grupo, naquele momento, né, que passava por tantas dificuldades, lembrando que a doutrina espírita ela estava alojada entre a ciência e entre a religião. A ciência atacando de um lado, a religião atacando do outro. Já que a ciência e a religião já tinham ali as suas antipatias decretadas. Mas aí surge um elemento que toca nos dois. Então os dois se juntaram para poder fazer esse ataque à doutrina espírita. E não mais, como foi colocado para nós aqui, naquela perseguição de carne e osso, como acontecia no passado, né? Quando a Inquisição tinha essa perseguição. Mas em espírito, e Kardec fala muito sobre isso, quando nós estudamos o livro Obras Póstumas, e ali ele traz para nós, né, a sua agenda, quando ele escreve ali sobre a sua luta, sobre as suas dificuldades, sobre os desânimos que ele sentia e tudo mais, nós víamos ali que era o espírito que era atacado. Atacando ali na sua motivação e pensar que você vai ter que acordar e você vai ter que trabalhar em prol daquela tarefa que nem sempre é reconhecida, que é atacada, que você perde ali a sua paz de espírito. Tudo isso para nós mostra exatamente a luta que foi feita naquele tempo e a importância dessa mensagem na motivação daqueles trabalhadores. E hoje não é diferente. Hoje para nós, na verdade, acaba trazendo até uma responsabilidade a mais. Porque poderíamos dizer assim, eu estou desanimado para trabalhar em prol da divulgação da doutrina espírita. Mas desanimado por quê? Qual é a sua razão para esse desânimo? Você por acaso é perseguido como aqueles do passado? Você por acaso é atacado como aqueles foram? A própria divulgação do cristianismo, da mensagem de Jesus, lembrando que no passado, né, os cristãos primitivos eram colocados em arenas, eram perseguidos, eram executados. E hoje, qual é a nossa razão para estarmos desmotivados? Eu vou alegar o quê? Para dizer que eu não estou disposto a fazer esse trabalho, já que nós abraçamos essa causa, já que nós abraçamos essa filosofia. Então Shannon traz essa mensagem que para nós, nos nossos tempos contemporâneos, serve para nós como uma motivação a mais, dizendo realmente que nós estamos trabalhando em prol de algo realmente verdadeiro e algo realmente valioso para a humanidade. Não é simplesmente o fortalecimento da fé das pessoas, mas nós trabalhamos dizendo para elas uma realidade que vai realmente transformar suas vidas. Então essa mensagem serve para nós, mais do que nunca, nos motivando a continuarmos fazendo esse trabalho, especialmente pelo fato de nós não estarmos na mesma condição desses trabalhadores do passado. A nossa condição é muito diferente, muito mais confortável, muito mais fácil. Nós não precisamos, né, pegar ali carruagens, trens a vapor para fazer divulgação à distância. Hoje nós temos todas as facilidades. Até mesmo, né, no século XX, quando nós encontramos, por exemplo, Eurípides Barçanufo, encontramos Caibar Schutel, que eram grandes trabalhadores da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita, que nos tempos atuais, né, nesse último século, nós tivemos ali o trabalho desses grandes nomes, lembrando que nós estudamos sobre cada um deles, né, lá nos domingos, lá no canal do Espiritismo.net, sobre a história do Espiritismo. E nós vimos ali vários nomes e suas lutas, e quanto mais o tempo passa, maiores são as facilidades que nós encontramos para continuar fazendo esse trabalho. E basta a gente voltar algumas décadas e vermos como era difícil para aqueles homens, para aquelas mulheres. E que nós estamos fazendo ali não apenas uma divulgação de algo que para nós é um capricho pessoal, mas é uma realidade que vai realmente transformar o mundo. Então essa mensagem que chega para nós, do Espírito Shannon, falando para nós sobre, né, dando para nós essa motivação. O Brás lembrou aqui das cruzadas, né, daquelas perseguições e tudo mais, então era realmente algo muito doloroso. Hoje não, hoje fala de cristianismo para nós é algo absolutamente simples e confortável. Não temos argumentos
para falar das dificuldades nesse trabalho, né? Comparado com tudo isso que nós vimos na história. André colocou, né, a gente não precisa colocar cartazes para se dizer espírita. Nossas atitudes e palavras dizem quem somos. Lembrei da sua frase preferida, né? Pois é. E o detalhe, né, Andréa, é que quando nós falamos sobre sermos espíritas, é uma questão pessoal. Nessa mensagem, quando ele fala sobre a firmeza nos trabalhos espíritas, aí sim é necessário que você se exponha para falar em nome da doutrina. E é aí que também nós vamos juntar aquilo que você fala com aquilo que você faz. Então o verdadeiro trabalhador é aquele que vivencia de fato essa filosofia. Então primeiro você precisa viver a filosofia, depois você falar com conhecimento de causa sobre ela e fazer a sua divulgação. Você precisa se expor. E é essa exposição no passado que nós víamos muitos trabalhadores na época de Kardec que simplesmente desistiam e se afastavam, se sentiam constrangidos de se apresentar como espíritas. A Angelina colocou para nós, Santa Teresa d'Ávila ajudou a desenvolver a espiritualidade católica. Não foi só Jesus que ela percebeu com sua vidência, né? Então, realmente, né, Santa Teresa d'Ávila, para quem não lembra, né, é aquela escultura feita por Michelangelo, se eu não me engano, que mostrava, né, a santa, né, sendo atravessada, né, por uma lança no seu coração. E ali ela teve aquele grande momento de êxtase, conhecendo o mundo espiritual, né, e tudo mais. Então, para quem conhece um pouquinho da história dela, vai se lembrar, né? Então, realmente é algo para nós, um grande modelo de virtude que ela representa. Né? Mas no caso dessa mensagem, o homem, né, vale muito mais para nós o conteúdo do que quem assina, né? Porque nós reconhecemos. Não foi Marte, não. Essa lança, Brás, ela foi um sonho que ela teve, e ela sentiu o coração dela sendo atravessado por uma lança que, ao mesmo tempo que gerou para ela uma dor indescritível, ela teve também ali uma presença no plano espiritual que também foi indescritível. E a partir desse sonho, dessa visão, foi que ela foi então canonizada. Tá, mas ela não foi Marte, não. Muito bem, então vimos aqui mais essa mensagem também sobre a firmeza nos trabalhos espíritas. Próxima mensagem, assinada para nós aqui por Lamennais, também aqui um dos colaboradores, né, dos trabalhos das bases da doutrina espírita, Os Inimigos do Progresso. O médium é o Sr. R. Então vamos ver quem são os inimigos do progresso. Os inimigos do progresso, da luz e da verdade, trabalham na sombra. Preparam uma cruzada contra as nossas manifestações. Não vos preocupeis com isso. Sois sustentados poderosamente. Deixai que se agitem na sua impotência. Entretanto, por todos os meios de que dispondes, dedicai-vos a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfemo contra a justiça e a bondade de Deus, a fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que sua inteligência começou a se desenvolver. Bom, essa primeira parte aqui, em que Lamennais traz para nós, ele fala para que lembremos não apenas da eternidade das penas, mas a própria ideia da eternidade dos prazeres, ou seja, dogmas importantes, principalmente das religiões ocidentais, mas também das demais, em que fala sobre aquele que é bom e que vive eternamente no paraíso, e para aquele que é mau, que vai sofrer eternamente no inferno. Ele coloca para nós que esse pensamento, essa visão do mundo espiritual, desses dois dogmas, é aquilo que mais alimenta o materialismo, a incredulidade. Porque você pensa, né? Se você
morrer sendo uma pessoa ruim, você vai para o inferno e vai ficar eternamente ali, ardendo nas chamas infernais. E aí eu vou pensar, não, mas eu não acredito nisso, sinto muito. A partir do momento em que eu deixo de acreditar nisso, eu passo a juntar nesse mesmo pacote a realidade do mundo espiritual e a minha própria natureza como espírito. Por isso, quando ele coloca para nós, dedicai-vos a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas. Porque isso é um pensamento blasfemo contra a justiça e a bondade de Deus. Se Deus é o amor perfeito, é o amor infinito, como é que eu posso passar a eternidade toda sofrendo por uma punição que é resultado da minha ignorância, da minha limitação? Se esse é o Deus que fala sobre essa punição eterna, então eu não preciso acreditar em Deus. Por isso ele coloca para nós, né, a fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas, desde que a sua inteligência começou a se desenvolver. Quando o homem começou a raciocinar sobre tudo isso. E na verdade Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, ele traz para nós ali nos seus capítulos, cada um deles analisando um aspecto desses dogmas, principalmente os dogmas que vêm com a Igreja Católica, né? Porque ele fala sobre isso. Então ele fala sobre céu, inferno, purgatório, ele fala sobre anjos e demônios, ele fala sobre penas eternas. Então ele procura combater, na primeira parte desse livro, todos esses dogmas, porque são eles que fazem com que as pessoas sejam incrédulas. Fazem com que as pessoas se distanciem cada vez mais dessa realidade espiritual. E Lamennais fala exatamente sobre isso. A doutrina espírita precisa mostrar uma realidade diferente no mundo espiritual. Precisa falar sobre ali a lei de causa e efeito, precisa falar sobre a oportunidade da reencarnação, a evolução dos espíritos, a conexão que existe entre os dois mundos. Precisa falar sobre tudo isso, porque todos esses elementos são exatamente elementos que confrontam diretamente esses dogmas, para que as pessoas se tornem mais crédulas nessa realidade e não simplesmente alimentarem essas fantasias. Ele diz ainda, prestes a se esclarecer, não obstante embrutecido bem depressa, o espírito compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão repele e então raramente deixa de confundir, no mesmo ostracismo, a pena que revolta e o Deus ao qual é atribuída. Daí os males sem número que se abateram sobre vós e para os quais viemos trazer o remédio. Então aqui também ele fala nesse trecho que muito do que acontece do comportamento humano é resultado dessa descrença em qualquer coisa que vá além do mundo espiritual. Quando, por exemplo, o pensamento sobre a vida no mundo espiritual estiver clara e muito bem difundida, qual indivíduo em sã consciência vai cometer um crime? Sabendo que o crime que ele cometeu vai trazer para ele um sofrimento no mundo espiritual que ele vai ter que trabalhar muito para poder resgatar. Quem é aquele que vai cometer um assassinato? Aquele que vai praticar a corrupção? Aquele que vai se entregar a viciações, tendo consciência de que cada uma dessas ações trará uma reação? Que a reencarnação vem como princípio fundamental, que o indivíduo que comete um equívoco, um deslize nessa existência, terá numa próxima existência, como parte do seu processo evolutivo, provas e expiações que vão fazer com que ele resgate o seu passado delituoso. Como nós não temos, como nós, humanidade, não temos consciência dessas bases, a gente pensa no mundo espiritual, por exemplo, algo bastante simples. Se o indivíduo ele é adepto de uma religião que fala sobre o inferno, que fala sobre os demônios, que fala sobre o diabo como sendo ali a entidade máxima da maldade, como ele tem coragem de praticar um erro aqui nessa existência? E eu falo praticar um erro quando nós vemos dentro das próprias instituições religiosas
aqueles que são religiosos se deixarem corromper pelo vício, se deixarem corromper pela matéria, aquele indivíduo que é um seguidor que dentro dos seus lares, no ambiente de trabalho, na sua relação social, ele pratique uma maldade contra o seu semelhante. Se ele acredita no inferno, então ele não teria coragem de fazer isso. Como a sua crença não é devidamente sólida, então ele age como se não existisse, apesar de saber da existência. Então é um raciocínio muito claro para nós. Se você acredita piamente, para nós espíritas, por exemplo, nós sabemos da lei de causa e efeito. E mesmo que diante das nossas fraquezas. Pois é, André, não é que na hora não lembra, ele simplesmente ignora. Não é uma questão assim, é que eu me esqueci. Não, ele fala assim, cara, para mim isso nem existe. Eu sei que todo mundo fala, eu sei que está escrito em tudo quanto é lugar, mas deixa eu viver minha vida, porque a minha vida real é aquilo que realmente importa. E quando ele fala minha vida real, é porque ele não coloca isso como uma realidade. Quando nós espíritas estudamos sobre a vida no mundo espiritual e entendemos sobre a lei de causa e efeito e sabemos que todo desequilíbrio que nós geramos haverá necessidade de um reequilíbrio através de lutas muito difíceis, nós fazemos com a nossa consciência chamando a atenção. Porque não é assim, eu não acredito nisso. Nós acreditamos. E se nós fazemos, vem aquele alerta na nossa consciência dizendo, se prepare, porque a luta virá. E nós sabemos que ela virá. Então eu posso até dizer, olha, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas infelizmente eu não consigo evitar. Mas eu tenho consciência de que isso vai acontecer. Por isso então Lamennais traz para nós exatamente isso. O combate a esses dogmas, a essas fantasias, virá exatamente através da grande divulgação. Porque eles são inimigos do progresso, como ele coloca no título. Angelina colocou falta esclarecimento sobre o mundo espiritual. Nós, seguidores da doutrina, precisamos estudar para levar a todos. Sim, é o compromisso do trabalho de divulgação, do trabalho de solidificação. Acho que ficamos cansados de prestar atenção nos erros. Vamos precisar de muitas encarnações para fazermos o certo sem sentir. É parte do processo. Mas a gente lembra sempre, Andréa, são aquelas etapas, né? Na primeira você faz porque você não sabe. Depois você faz ignorando aquilo que você já sabe. Depois você faz sabendo que você vai responder por aquilo que você fez. Depois você deixa de fazer. Como nós estamos nesse processo, nós, humanidade, nós estamos nesse processo de despertamento ainda, é muito natural que nós continuemos aprendendo através da dor e não do amor, né? Aquela máxima dentro da doutrina, né? Você faz por amor ou pela dor? Nós estamos ainda sendo estimulados pela dor. Porque a dor vem para despertar a nossa consciência. E ela vem ainda de uma forma muito lenta, porque nós estamos ainda resistindo ao seu chamado. Mas quando nós despertarmos, aí então nós veremos exatamente aquilo que você colocou. Lembro que Jesus sempre fazia o certo. Por quê? Por amor a si, por amor à humanidade, por amor a Deus. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de entendermos o significado desse amor, e falamos sobre isso nessa semana. O Braço colocou na próxima, se for para me voltar, de novo puxando a cachorrinha, eu choro. Aí choro, né? Pois é, Braço. Tem que ser muita paciência, muita consciência também, né? E continua aqui Lamennais, vamos a ele. Então ele colocou, né? Daí os males sem número que se abateram sobre vós, e para os quais viemos trazer o remédio. Aí me lembrei aqui agora, né? Quantas e quantas vezes, né, em ambientes de guerra, os soldados fazem uma prece a Deus pedindo ajuda para vencer a guerra. Olha que visão mais incoerente que existe. Como é que você pode pedir a Deus que te ajude para você vencer aquele que é o seu irmão? Ou a mesma coisa, né, de uma forma menos trágica, mas eu acho muito curioso quando nós vemos, por exemplo, uma partida de futebol, os jogadores fazem ali na entrada do túnel do campo, fazem uma prece para vencer o jogo. E a gente pensa assim, mas espera aí, você acha que Deus vai te favorecer porque você fez uma prece para você ganhar daquele que é o seu irmão nessa competição?
São esses tipos de comportamento que chegam para nós como resultado da nossa ignorância. E ele continua: a tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença têm todas se esquivado a um pronunciamento formal. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Se, conforme os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, um fogo eterno, nada há em suas palavras que prove haja condenado os culpados eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei ver o bom pastor que, longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o exílio voluntário, dirigi vossos passos para a casa paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Então Lamennais coloca para nós aqui essa mensagem tão importante, tão interessante, colocando exatamente isso, né, que essas ovelhas desgarradas, elas não serão abandonadas e banidas, mas elas serão buscadas. E esse buscar significa exatamente levar o conhecimento, levar a estender a mão amiga, para que aquele que caiu possa se levantar, e que ele se levante através do amor, por aquele que estende a mão, e não pela dor, castigando eternamente. Angelina colocou: só tem direito você, o outro não tem direito. No caso, orar para o time ganhar, né? Pois é uma incoerência, né? Na verdade, Angelina, a gente vê uma infantilidade espiritual muito grande, ainda na humanidade, onde nós usamos Deus para a nossa causa pessoal, e não simplesmente para o amor ao próximo, como Jesus disse. Quando nós falamos, ama teu próximo como a ti mesmo, se eu desejo a vitória, eu devo desejá-la também para o meu semelhante. É claro que nós vivemos ainda dentro da estrutura da nossa sociedade e do nosso estágio evolutivo, espiritual e psíquico. Essas competições fazem parte dos atrativos, fazem parte do nosso entretenimento. Mas daí você trazer Deus para te beneficiar. Quando aquele goleiro, por exemplo, está embaixo do gol que ele vai catar um pênalti, e ele faz uma prece para que Deus o ajude a pegar o pênalti, o que o batedor está fazendo? Ele está rezando para que Deus o ajude a fazer o gol. E nós vemos ali, né, como é que nós podemos colocar Deus em causas tão pequenas, causas tão infantis? Exatamente porque nós interpretamos Deus de um modo muito humano, muito ligado, né, à nossa causa pessoal. E isso tudo, por mais simples que possa parecer, mostra exatamente isso. Essa imaturidade que nós temos ainda, e não apenas em compreendermos Deus, mas vivenciarmos de acordo com aquilo que vem para nós como leis. Me veio aqui uma imagem, né, na Primeira Guerra Mundial. Pois é, na Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu, tem um fato muito marcante que foi o Natal. E naquela região da Europa, nas trincheiras, houve uma trégua entre alemães e franceses. Eles saíram das trincheiras, foram se cumprimentar, desejando Feliz Natal, para continuar a guerra no dia seguinte. Existe algo mais sem sentido do que isso? Você para a guerra para celebrar o nascimento de Jesus, e depois que passa do dia 25 para o dia 26, você volta a matar o seu semelhante. Pois é, a gente vê exatamente o modo como nós entendemos Deus, porque se você observa Deus e tantos dogmas que nos conectam com Deus de uma forma fantasiosa, você vive também de uma forma fantasiosa, se iludindo. Então é hora do homem despertar por isso,
usando mais uma vez aquela frase, né? Aquela passagem da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, né, o Espírito Verdade, diz para nós: chegou o momento em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então, quer dizer, chegou o momento. Agora, quanto tempo esse momento vai durar? Vai demorar muito de um para outro, porque até mesmo há aqueles que não compreendem e agem equivocadamente, e há aqueles que compreendem e mesmo assim agem equivocadamente. Então, para nós que somos estudantes e somos seguidores, nós temos uma responsabilidade a mais. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, como foi dito para nós nos Evangelhos. Então, esse conhecimento trará também ali o seu peso. Mas a tendência não é que nós simplesmente façamos desaparecer as nossas imperfeições, mas é que nós trabalhemos de uma forma muito mais aplicada, muito mais dedicada, para minimizar cada vez mais os seus efeitos. Então, aos poucos a gente vai trabalhando, porque existe também uma visão equivocada, que basta que você tenha o conhecimento que a partir de agora você não pode errar. Nós erramos ainda pela nossa imaturidade, mas a tendência é fazer com que cada vez nós erremos menos, e cada vez os efeitos sejam menores. Até o momento que daqui a algumas encarnações, daqui a muitas encarnações, nós tenhamos condições de dizer: eu não preciso mais disso. Porque agora eu compreendo e eu já sei do que eu necessito para ser feliz. Eis aí então para nós essa visão, essa realidade. Brás colocou, né, no livro Iniciação à Viagem Astral, ri demais, né, o espírito narra um mundo invisível na hora de um jogo de Corinthians e Palmeiras acima do Morumbi. Né? Dá para imaginar, né, Brás, a tensão que existe em cima desse local. A Angelina lembrou também, outra que lembrei, né, tenho fé em Deus que Ele vai pagar tudo que me fez. Pois é, a mesma coisa também, o sentimento de vingança, né, Angelina? Eu peço a Deus que me ajude a passar no vestibular. Quer dizer, se você vai passar no vestibular com a ajuda de Deus e existem ali 100 vagas, aquele coitado que ocupou a 100ª vaga que não passou, foi Deus que te ajudou a entrar no lugar dele? Como nós ainda somos pequenos, né? Mas o importante é que nós vejamos que essa pequenez ela é temporária, que tudo com o tempo vai se modificando, conforme nós vamos nos esclarecendo. Como não podemos forçar os outros a se esclarecer dentro da nossa visão, nós temos por obrigação nos reformarmos, nos transformarmos pelo conhecimento que nós adquirimos. Porque a gente lembra que o nosso estudo da doutrina, ele serve para nós, em primeiro lugar. Então todo o conhecimento que nós adquirimos vem exatamente para que a nossa transformação aconteça. E será através dessa transformação que nós conseguiremos mostrar aos outros tudo aquilo que nós recebemos, que nós absorvemos de conhecimento e de aprendizado. Então Lamennais termina para nós aqui essa mensagem, quando ele diz, né, mais uma vez: pobres ovelhas desgarradas, sabei ver o bom pastor que, longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o exílio voluntário, dirigi vossos passos para a casa paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Claro que esse retorno à família virá através das provas, das expiações, bem vividas e bem vencidas. Enquanto nós mantivermos ainda o nosso desequilíbrio, esse retorno vai acontecer, mas nós estaremos ainda sujeitos ao resultado das escolhas equivocadas que nós fizemos. Como diz aquela passagem que o Chico traz para nós, Chico não, que é o Gandhi, né, que ele diz assim: se você quer ter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Porque se você já tivesse feito aquilo, você já teria alcançado. Se nós queremos de fato alcançar a nossa felicidade, nós precisamos viver de um jeito completamente que nós estamos vivendo agora.
Angelina colocou, né? Quando fiz, pedi que fosse meu merecimento. E se não fosse prejudicar a minha espiritualidade, né? Exatamente isso. Sua faculdade, né? Pois é. É através do nosso esforço, né? Através. O que você pode pedir é me dê serenidade, me dê ali a capacidade para poder ter esse conhecimento e ter esse merecimento. É tudo que nós precisamos. Não adianta a gente querer sempre ter a nossa conquista em detrimento da infelicidade do outro. Isso Deus certamente não vai nos atender. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Mais uma vez então nós vimos essas 3 mensagens. O homem, a firmeza nos trabalhos espíritas e os inimigos do progresso. Então, temos ainda aqui algumas mensagens, né? Por exemplo, a distinção da natureza dos espíritos. Scarron, um escritor bem interessante. O nada da vida. Os médiuns. A honestidade relativa. Proveito dos conselhos.